Eu sou filha da cana. A minha terra, pelo símbolo da cruz, surgiu. Sou regida pela mãe da purificação. Sou capelense, sou cultura e tradição. Sou das quadrilhas juninas, sou da dança, sou da cultura popular. Eu sou Elaine e hoje eu quero mostrar um pouco da história do teatro desse lugar. O Teatro em Capela, a gente não tem registros de grupos profissionais, né? Nós temos registros de teatro amador. Por exemplo, aqui no auditório do colégio, desde quando o colégio foi criado e esse espaço foi reservado para as apresentações. No primeiro momento eram apresentações para os alunos e a comunidade começou a participar e a realizar alguns eventos. E o registro que nós temos é de uma crônica de Zósimo Lima, que ele fala sobre a comemoração do casamento da princesa Isabel e do Conde de, que foi uma festa celebrada no país inteiro e a Capela também celebrou. E aí ocorreu esse grande evento nesse teatro. O único registro que eu tenho conhecimento, né, e que há uma comprovação diante de uma crônica do jornalista Zósimo Lima, dentre as várias crônicas que ele escreveu sobre a Capela. Um outro espaço físico importante foi o Cine Teatro de Capela, né? Que inclusive recebeu a visita inesperada do Lampião e seu bando. E naquele palco, além das exibições de filmes, ocorriam também diversas apresentações dramáticas. Muitas dessas apresentações dramáticas eram produzidas, realizadas por pessoas da Capela. Dentre essas pessoas, a gente pode citar que foi um nome que era muito cortejado, ele era uma pessoa que foi fundamental para esses eventos teatrais, que eles chamavam de dramas, é o Otaviano Cabral, representante da família Cabral, uma das mais importantes famílias, né, daqui do município de Capela. Ele dirigiu diversos dramas aqui na cidade. E uma outra pessoa, e assim, uma questão bem interessante, é Dona Zulmira. Dona Zulmira, esposa de Oberon. Seu Oberon era aguadeiro. Dona Zulmira era analfabeta e ela era teatróloga, ela podia se chamar de teatróloga. Ela tinha, ela desenvolvia na mente dela toda a história, falas, personagens, sugestão até de figurino, e ela ditava para uma pessoa, ou para algumas pessoas, né, todas as cenas daqueles dramas. E ela era uma figura assim, que era sempre procurada, né, e inclusive colocava as filhas dela, as netas dela, para fazer parte da dramatização, como outras pessoas da cidade. Vem também o auditório do Colégio Imaculada Conceição, né? São esses três, né, espaços físicos, né? E volto a dizer que a gente tem essa referência e que a gente pode ainda comprovar o Cine Capela, né, que o prédio ainda é mantido, e aqui o auditório do colégio. Voltando sobre a questão de teatro como produção artística, como manifestação cultural, esses dramas eram realizados com muita frequência. No Natal, no aniversário da cidade, na festa da padroeira. Esses eventos eram sempre celebrados e o teatro estava sempre presente. Dentro da minha memória de Capela, ela se inicia a partir dos dramas teatrais, né, que eram feitos aqui no Imaculada, pelas professoras, que a maioria eram freiras, né? Eu não sou historiador, mas tem aqui Jota, que é historiador, na maioria eram freiras, e as peças musicadas, né? Dá para ver que tem um piano ali,
eram musicadas e todas as mulheres, que só estudavam mulheres aqui, elas representavam o homem, a mulher, o idoso, a idosa, até mesmo a criança. E eu tive a oportunidade de assistir umas 2 vezes, porque isso lá nos anos 70, porque eu fazia catecismo e depois tinha a cruzada eucarística, e eu fazia parte. E aí a irmã Joana Bosco sempre trazia a gente para assistir. Não sei se era para encher o auditório, se a gente vinha e era interessante, e eu comecei a vivenciar. Foi quando veio o maior interesse, quando eu conheci o Lindolfo, do Emboaça, né? E depois fui criando expectativas em relação ao teatro. Eu ainda cheguei a criar uma peça, né? Sobre o surgimento do forró através das viagens de Lampião. Imaginar que em Capela tinha cinema, tinha cine-teatro. Meu pai me contava que fizeram um longa-metragem, um curta-metragem de faroeste, e chegaram a gravar e tudo. Tudo isso se criou em Capela. E eu tenho essas memórias e muitas delas estão registradas. Uma grande perda para Capela foi o fim do grupo de teatro Nova Visão. O grupo Teatro Nova Visão, ele era uma riqueza. Eu acho que se tivesse ainda hoje, estaria um patrimônio municipal, cultural do Sergipe, porque era de uma riqueza enorme, imensa. Para a gente falar sobre a questão da arte, da cultura, da preservação e da conservação, é necessário que conheçamos um pouco sobre o que nós temos, o que nós tivemos, né? E o que até hoje as pessoas entendem que o que seria preservar, o que seria de interesse público ou de interesse privado, não é? Porque eu acredito que o público, eles deveriam assim, assistir mais, deveriam preservar mais pela memória coletiva das pessoas, pela cultura local, pela história, porque eu sempre tenho dito assim, nossa vida é um teatro. Cada dia nós incorporamos um personagem diferente. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se estamos aqui. Estamos em outro lugar e com outro discurso, com outras ideias, com outro pensamento. Então, a nossa vida é um verdadeiro teatro, não é? E para falar sobre a questão do teatro, eu acompanhei alguns grupos de teatro, inclusive fui aluno do Colégio Imaculada Conceição, participei de uma peça de teatro, só de algumas apresentações no palco do colégio, né? Que tem um fundo a pintura do artista plástico Rosauro Rodrigues. E participei de algumas apresentações, mas uma apresentação maior que eu participei foi de uma peça chamada Morte e Vida Severina. Foi no palco aqui do Colégio Imaculada, foi na quadra do colégio. Remoto, conheci também o grupo Nova Visão, aqui. É um grupo de teatro que começou com a temática sacro-religiosa e depois ele se expandiu para outros temas, né? Começou a trabalhar com outras temáticas, foi um grupo que, assim, foi além fronteiras. Quando eu conheci o professor Nelson de Araújo, eu era muito jovem, eu estava iniciando meus estudos nas artes cênicas, na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro. E o professor Nelson, ele era professor de algumas disciplinas, história do teatro, expressões dramáticas do folclore, a disciplina chamava-se assim na época. Depois ela mudou o título, mas na época era assim que ela era chamada. E eu via o professor Nelson assim como uma pessoa muito trabalhadora. À distância, porque eu não tinha como acessar os projetos dele. Ele já era um pesquisador de campo maravilhoso. E ele tinha um Chevette verde e ele viajava com 2 bolsistas pelo interior da Bahia, captando entrevistas, informações sobre a cultura popular do estado da Bahia. Naquele tempo ainda, eu não acessava o professor Nelson, né, conforme ele disse. Mas uma marca muito forte dele, que ficou para mim, foi de uma pessoa muito
dedicada ao trabalho de pesquisa da cultura brasileira, da história do teatro brasileiro, das manifestações culturais, sobretudo as populares. Ele se interessava sobremaneira. E aí, eu fui sua aluna em História do Teatro Universal, História do Teatro Brasileiro, ainda na graduação. E eu simpatizava muito com a metodologia dele, porque ele era um cara que sabia muito sobre o assunto, mas ele tinha uma postura que foi muito marcante para mim, para a minha formação docente, inclusive, de pesquisadora e docente. Porque ele dava aula, mas eu nunca vi o professor Nelson reclamar com barulho, reclamar com quem chegou atrasado, com quem não chegou atrasado. Para ele, o conhecimento era algo tão mais importante que ele ficava focado no assunto. E aí, a gente muito jovem, tinha gente que não estava nem aí, que saía, merendaia. E ele, muito íntegro, dando aula. Eu fiquei muito marcada por este perfil do professor Nelson. Então, eu publiquei na revista do Instituto Histórico de Sergipe, nessa revista, eu publiquei uma homenagem ao professor Nelson, que chama-se, está na página 451 dessa revista. Essa revista é a número 50, volume 1 e 2, do ano de 2020. É a revista do Instituto Histórico de Sergipe. E eu escrevi um artigo que o título é Nelson de Araújo, um exílio em terras baianas. E eu inicio com um poema, o artigo, onde eu digo: em meus chinelos trago a minha aldeia, sob meu rastro tatuada e eterna, meu trisavô pulsando em minhas veias, minha palavra é sua voz interna, o seu olhar em meu sorriso sonha, em meu sorriso seu olhar hiberna, e minha aldeia segue o meu destino, meu trisavô em mim refaz seus elos, se no universo penso e me confino, é que meu mundo trago em meus chinelos. Temos tantas histórias, tantas coisas para se comentar. E a gente precisa redescobrir, fazer esse encontro de capela com capelense, olhar, né, para o nosso passado, refletir esse presente e projetar-se para o futuro. Eu conheci o teatro através de Elaine num projeto da cidade, que é o Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos. E eu pedi para fazer parte, né? E aí já peguei logo de cara um papel muito bom, que aliás foi na peça de Lampião em Capela. E a partir daí fui me desenvolvendo mais. Antes era bem tímido, não sou mais, zero timidez. Participei da quadrilha junina desse ano, representando um patrimônio cultural histórico muito importante, que é o amendoim, né? Então, eu não sabia que era patrimônio do meu município. Eu fiquei sabendo depois desse papel que eu fiz. Então, me abri muitos olhos sobre o que o teatro realmente é e o que o teatro passa para outras pessoas. E isso me ajudou muito. Gratidão por me apresentar a arte, me apresentar o teatro e passar a conhecer mais a história da minha cidade, que é sempre bom o conhecimento, a vontade de aprender sobre a história do seu município. Não pense que teatro é uma coisa chata, é algo que a gente se descobre, a gente sente, a gente vive, e através do teatro a gente pode, assim, sentir um sentimento novo e se descobrir numa nova trajetória da vida.